Estamos de volta aqui com mais um vídeo, né? Eu fiz um vídeo aí fazendo alguns testes, né, com a bobina, e antes de publicar o vídeo eu resolvi fazer essa introdução aqui para esclarecer algumas coisas do vídeo, desde que foi feito, que em seguida agora eu vou colocar para vocês. Nós fizemos no último vídeo a bobina, né? A bobininha tá aqui, tá? E eu fiquei curioso para fazer um teste, né, para saber se realmente ela estava oscilando na frequência correta, né, se estava tudo em ordem aqui antes de prosseguir com o nosso projeto aqui, né. Então eu achei aqui um capacitor variável, tá aqui, ó, um capacitorzinho variável, né, aqueles antigos de rádio, isso aqui todo mundo já conhece, né, e eu associei o nosso indutor ao capacitor e falei, bom, eu vou agora fazer a medição, né, da indutância, da frequência de ressonância, para ver se está tudo correto, né, se está dentro daquilo previsto pelos cálculos, né, que foram feitos no primeiro vídeo dessa série. Daí eu fiquei imaginando como que eu poderia medir a frequência de ressonância com os instrumentos que eu tenho aqui, né, aqui em casa. E eu lembrei do Nano VNA, né? Eu tenho um Nano VNA faz algum tempo, mas eu usei muito poucas vezes ele. Utilizo mais para fazer via estacionária, né, da antena, alguma experiência nesse sentido. E preciso me aprofundar. O Nano VNA é uma maravilha, né? Você tem muita coisa que você pode fazer. Tem aquela carta de Smith, tem uma série de medições ali que ele faz. É maravilhoso. E é um equipamento muito sensível. Aí me deu a ideia, né? Mais uma curiosidade. Eu falei, eu vou fazer uma bobininha. Então eu peguei um cabinho aqui, ó. Eu tenho o cabinho aqui, né? SMA, macho e macho. Aí eu coloquei o SMA fêmea, aqui o conectorzinho, peguei um fio, fiz uma espira, e eu lembrei também que antigamente, né, isso há muitos anos atrás, a gente utilizava, eu cheguei até a montar na ocasião um grid-dip meter, né, era grid-dip meter, porque ele era do tempo da válvula, media o mergulho da corrente na grade da válvula, mas o que eu fazia era transistorizado, a gente fazia com transistor. Então era um circuito ali que tinha várias bobinas, era um circuito sintonizado e você colocava um outro indutor perto, né? Ou um indutor ou um capacitorzinho, um circuito, né? Era um circuito sintonizado e ele, conforme estava na frequência do outro conjunto de bobina e capacitor, dava uma corrente, dava uma caída na corrente do transistor. Então era um instrumento que permitia a gente determinar a frequência. Aí eu falei, olha, eu vou ligar isso no VNA e vou ver qual vai ser o comportamento do VNA. Para minha surpresa, eu consegui fazer lá uma medição, tá? Eu consegui fazer uma medição, ele acompanhou, conforme eu fui variando o capacitor, foi acompanhando a frequência de ressonância do circuito tanque, né? Com esse indutor e esse capacitor, e então foi interessante, mas eu ainda não raciocinei direito, ainda não entendi bem o que ele mediu e como ele mediu, tá? Então, isso vai ser motivo até para um outro vídeo no futuro, na hora que eu estudar um pouco mais sobre o Nano VNA, que é um instrumento muito poderoso, muito interessante, né? Muito bacana. Mais para frente a gente faz aí, se aprofunda um pouco mais, eu vou tentar entender melhor o que foi que eu fiz aqui e por que funcionou, tá? Tá bom? Então eu queria dar esses esclarecimentos aí iniciais, falar também que eu medi vários valores do circuito LC, né? E no final eu cheguei à conclusão que ele ficou um pouquinho, a indutância ficou um pouquinho menor do que o que tinha sido projetada. Ela tinha sido calculada para ficar para 1,88 microhenries e ficou um pouco abaixo. Provavelmente a bobina L2, que é a que a gente tem interesse aqui, que foi a que eu fiz o teste,
era 8 espiras e 34, 8,4 espiras, alguma coisa assim. E eu fiz ela com 8 espiras, né? Porque eu fiz um furinho, fiz a bobina e fiz o mesmo furinho na mesma direção, quer dizer, onde encerrou ali, eu puxei o fio, tirei o fio da bobina. Eu podia ter dado meia volta a mais com o fio, porque era 8,34, 8,4 espiras, tá? Então eu acho que essa pequena diferença na bobina é que alterou um pouquinho o valor da indutância, tá? Mas não é nada grave, nada que vá prejudicar o projeto aqui. Eu tenho a impressão que dá para continuar normalmente, né? E a gente vai continuar, tá bom? Então eu queria só prestar esses esclarecimentos, porque a gente faz aqui ao vivo, né? Eu boto o celular para filmar e vou fazendo as montagens, os testes. E muitas vezes dá certo, outras vezes não dá, aparecem os erros, né? A ideia é exatamente esta, né? A ideia é exatamente essa. Não é simplesmente pegar a placa e montar um receptor, né? A ideia é ir fazendo algumas medições, alguns testes, algumas experiências, né? Buscando aqui o conhecimento, divulgando também o conhecimento. Eu acho bacana isso daí, né? E é que nem eu já propus no primeiro vídeo, a ideia é pegar aquele esquema inicial e ir alterando ele, né? Aquele é um guia, a gente vai alterando. O próprio indutor que eu fiz aqui é bem diferente daquele indutor original, mas a proposta é essa mesmo, né? Vai ser uma série de vídeos onde a gente vai fazer essas experiências aqui, tá bom? Eu acredito que vai servir para muita gente, principalmente aqueles que estão iniciando, né? Tem muito radioamador novo, tem muita jovem aí que está iniciando na eletrônica, na área de telecomunicações, né, radiofrequência. Acho bacana a gente poder compartilhar esse conhecimento, tá? Então eu queria fazer esses esclarecimentos aqui antes de colocar na sequência o vídeo aí, tá bom, gente? Então, vou colocar na sequência o vídeo, deixo com vocês aí os testes que nós fizemos aqui. Um Forte 73 aqui de PY2, Eco India Oscar. Olá pessoal, eu vou fazer um teste aqui com o meu conjunto, com a bobina e com esse capacitorzinho aqui. Esse é um capacitor variável, daqui a pouco eu vou medir a capacitância dele em separado, tá? Acho que vai de 14 a 300 picofarads, alguma coisa assim, tá? Eu liguei o capacitor na bobina que nós fizemos, né? Aí eu estava pensando numa forma de determinar a frequência, ou melhor, ver se tava, qual a frequência que estava ressonando nesse circuito, né? E deixa eu pegar o óculos. Aí eu lembrei do Nano VNA, é muito sensível esse equipamento e você consegue fazer um punhado de coisa com eles, né? Aí eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o Nano VNA em alguma coisa semelhante ao Grid Deep Meter, né? Ou seja, eu peguei um cabinho, né? E fiz uma espira. Liguei uma espira aqui no terminal SMA dele, né? Essa espira branca que está aqui, ó, tá? E essa espira branca eu acoplei ao circuito sintonizado, tá? Acoplei aqui ao meu circuito sintonizado, para a gente medir a faixa de frequências, né? Tá bom? Que essa bobina, junto com esse capacitor aqui, abrange, tá? Então, eu tô aqui, olha, capacitor totalmente fechado. Reparem aqui, olha, eu tenho aqui essa indicação e tem aqui também uma alteração de fase, né? Tá? Onde ele vai de indutivo para capacitivo, tem uma alteração, uma queda aqui. Mas eu posso acompanhar por aqui que está mais visível. Se eu mudo o capacitor, reparem o que vai acontecer com a frequência. Olha, ela vai cada vez subindo mais. Aqui para cima a frequência é mais alta, tá? Então, olha, eu estou aqui em cima agora. Um valor bem para cima, eu posso até determinar a frequência dele aqui, mandando ele procurar aqui. Achou o maker? 18.398, tá? 18.398. Naturalmente que tá tudo meio pendurado aqui, né? Isso aqui muda um pouquinho dependendo da situação aqui, das condições.
Mas ele está oscilando então em 18.390. E seu capacitor aberto, totalmente aberto. Se eu vou fechando o capacitor, a frequência vai caindo. Vai caindo, né? Aqui eu já estou pela metade desse capacitor. Deixa eu ver se eu consigo puxar para cá. Frequência 9.750, tá? Tá na metade. Eu vou agora fechar todo o capacitor. Capacitância máxima. Vamos ver enquanto... Capacitância máxima eu cheguei à frequência de 6.240 kHz ou 6.24, tá? Então esse capacitor aqui variando, eu vou de 6.000.24 a quase 19 megas. Aqui em cima, ó. É que eu não consegui abrir todo ele. Aqui que eu abri, ó. Peraí. Aqui tá meio... Eu tenho que botar aqui na beiradinha. Eu pus essa caixinha embaixo exatamente para isso. Ó, chega a mais de 30, tá? Ó, aqui, ó. A faixa aqui tá indo de... O start está de 3 megas a 30 megas, tá? Depois eu vou dar um zoom para vocês verem. De 3 megas a 30 megas. Agora o capacitor está totalmente aberto. Então o pico está fora aqui, ó. Então se eu vim fechando o capacitor, ó, cheguei aqui, ó. Tá? Tá aqui em cima. Vamos ver que frequência é essa, ó. Vamos ver. O máximo mínimo aqui, ó. 28.300 e pouco. Então, ó, no capacitor máximo aqui, eu cheguei a 30 megas, né? Então, com a variação desse capacitor, eu consigo fazer esse circuito LC oscilar entre 30, aqui estamos em 30, ó, bem aqui na extremidade, tá? Frequência de 30. Eu consigo variar de 30 a 6.2, tá? Capacitor totalmente aberto, 30 MHz. Capacitor totalmente fechado, 6.2 MHz. Foi uma... Como é que eu posso falar? Que é uma gambiarra, né? Para a gente poder medir a frequência de oscilação dessa dupla aqui, desse capacitor com esse indutor. É possível também, paralelamente a isso... Deixa eu pegar aqui É possível eu ligar também aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo juntar tudo isso aqui. Um capacímetro. Tá? Então, olha, vamos ligar aqui o capacímetro. E vou ligar o capacímetro na outra seção que nós não estamos usando, né? Ó, tá? Então tá aqui, capacitância de 13.9 picofarads. Seria interessante anotar esses valores, hein? 13.9 picofarads. Eu tenho uma frequência de 30 mega, tá? Vamos variando aqui. Eu quero chegar em torno de 100 picofarads. 100 não, na frequência inferior aqui, né? Frequência superior, acho que eu tinha calculado em torno de 65, né? Picofarad, vamos pôr aqui 50, ó. Admitindo que as duas seções são semelhantes, né? Eu estou medindo a capacitância da outra seção, não é que está ligada na bobina. Vamos ver, com 50 picofarads, deixa eu ver qual é a frequência que ele vai indicar aqui. 50 picofarads, 16.770. Então, 50 picofarads, 16.770. 16.770. Ou 16,7 MHz, tá? Vamos variar a capacitância. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Meu cálculo inicial era em torno, acho, de 68, né? Ao contrário aqui, peraí. 68 picofarads, acho que era o inicial que eu precisava para trabalhar na faixa dos 25. 68 picofarads, vamos ver que frequência que está ressonando.
14.340. Então, ó, 68,5 picofarad, 14,3 megahertz. Vamos aumentando mais a frequência aqui. Chegar em torno de 100, né? 100. Isso depois é a prática, né? Porque tantas interferências, a construção física, essa montagem toda. Aqui eu estou dando 11,91 mega. 11,91 megas com 100. 11,9 megahertz. Tá certo? 11,9. Dá para a gente subir um pouquinho mais a capacitância. Vou fazer aqui uma tabelinha para a gente depois analisar com calma. Esse capacitor chega a 150, vamos ver 150 quanto está aqui. Apesar que cai bastante aqui a intensidade do sinal também, né? Ó, com 153 picofarads, 9,7. 150, 9,7 MHz, tá? E vou fechar o capacitor. Opa, passou de escala, vou pôr aqui em cima, na escala superior. Capacitor totalmente fechado, dá 382 picofarads. E a frequência do circuito aqui foi para quanto? Vamos lá. A frequência foi para 6,2 MHz. Então esse circuito LC aqui, ó, esse capacitor acoplado aqui com o nosso indutor, ele consegue variar de 6,2 a 30 MHz, hein? E a capacitância, esse capacitorzinho está variando de 382 a 13,9, tá? O segredo é depois ajustar certinho o valor do capacitor variável e fazer a montagem no circuito e tal, e ajustar os capacitores, trimmer, né? O que tiver ao redor ali do circuito LC, tá bom? Isso aqui é só um ajuste inicial, uma prévia para a gente ter uma noção, né? Dos valores aqui que foram realizados na prática, né? Tá bom? Foi na prática. Agora a gente vai trabalhar um pouco com esses números aí para ver o que a gente chega. Olha lá, pessoal. Eu relacionei então aqui todos os valores que eu obtive, do valor do capacitor, né? Da capacitância, e o valor da frequência que o NanoVNA estava acusando. Então eu vou fazer o cálculo no programa novamente aqui para cada um dos valores obtidos, né? Para a gente ver se está muito fora, como é que está isso aqui, tá certo? Então a primeira frequência aqui é capacitância. E aqui você tem as várias opções, né? Então agora eu vou pôr aqui, ó, capacitância e frequência, tá? Então a frequência aqui no primeiro caso é 33 MHz e 13,9. Calcular. Indutância 1,673. Ficou abaixo, né? Tá bem abaixo do valor que a gente tinha calculado, que era 1,885. Deixa eu pôr aqui em cima, ó, 1,885, tá? Quer dizer, ficou abaixo, mas também não tá tão longe, né? Vamos ver a segunda frequência aqui, ó. 16,77 com 50 picofarads. Opa, 50 picofarads. Calcular. 1,801. Ó, 1,801. 1,8. Já está mais perto, hein? Aqui já está mais perto a frequência. Vamos ver essa outra aqui. A frequência 1434.34, capacitância 68,5. 68,5. Calcular. 1,798, tá? Vamos mais umas aqui, acabar isso aqui, mais algumas medidas. 11,9
e capacitância de 100 picofarads. Calcular 1,789, tá? Depois, aqui em cima, 9,7 MHz, 150 picofarads. 1795. 1795. E depois aqui a última medida que nós coletamos lá, 6,2 para 382. Calcular 1725, tá? E podia achar uma média aqui, um valor aproximado, né? Mas considerando uma casa decimal, 1,7, 1,8, né? 1,6, então a maioria aqui deu 1,7. Tá bem próximo, né? Tá bem próximo daquilo que a gente estava estimando, né? Tá bom? Eu acredito que não vou ter nenhum problema não na hora da gente fazer montagem do nosso receptor. Aí o que a gente vai fazer é acertar a capacitância, né? Como eu já disse na primeira parte desse vídeo. A gente ajusta os valores do capacitor e consegue levar o circuito ressonante para a frequência desejada, né? E como eu vou usar o varicap também vai, acho que de 13, 20 picofarads até 500 picofarads. Então eu acho que dá para a gente trabalhar legal lá e chegar próximo da frequência desejada, né? Então vamos continuando, tá? Com o nosso projeto aqui, a montagem, tá bom? Eu vou ver se eu já parto agora então para o desenvolvimento da plaquinha, tá? Eu estou fazendo o circuito conversor. Então eu vou ver se eu já projeto uma placa e vamos já colocar o FET, polarizar e deixar a parte conversora pronta já.